Sejam bem-vindos ao canal Marco o Encontro. Eu sou o Marco Reines. Muito bem, antes de eu apresentar o meu convidado da semana, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. É muito simples, é só clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se e pronto, automaticamente vocês já estão inscritos. E também, se tocar no sininho, vocês passam a receber notificações sempre que o vídeo novo é lançado aqui no canal, ok? Também me segue lá no Instagram, no Facebook, nas minhas redes sociais, para que a gente possa estar sempre em contato, ok? Eu quero saber se vocês gostaram das entrevistas, o que vocês têm de sugestão, e não esquece de deixar o seu like, tá bom? É muito importante também para o canal crescer. Muito bem. Eu estou trazendo uma pessoa muito especial essa semana. Ele é carioca, mas mora atualmente nos Estados Unidos, em Miami. Ele é bacharel em artes cênicas e comunicação social. Construiu uma carreira de muito sucesso, trabalhando em importantes veículos de comunicação, tais como Bloomberg, Telemundo NBC e também para o SBT. Ele desenvolve hoje em dia um trabalho fantástico como dublador, mas também já fez participações em novelas da Rede Globo, como ator. Na área militar, nos Estados Unidos, ele participou e participa ainda de muitos projetos com classificação de ultra secretos, top secret. Hoje marca um encontro com Marcos Omati. Marcos, que prazer ter você aqui. Prazer meu, Marco. Muitíssimo obrigado por me receber. É uma honra, um prazer enorme, porque eu sei da qualidade, das suas qualidades e das qualidades dos seus entrevistados. Então, é assim uma coisa de peso, né? Ser entrevistado por você. Gostaria muito de agradecer a Tânia Trevisan, que foi a pessoa que nos apresentou. Minha mãe sempre me disse que nós devemos ser muito gratos, né, por tudo, e eu sou muito grato, obviamente não só por essa apresentação que ela fez, mas pela amizade. Ela é uma pessoa fantástica, mora no meu coração, uma profissional de altíssimo gabarito, e tenho que agradecer, então, ela ter feito nossos caminhos se cruzarem. Exatamente, Marcos. Ela é, além de uma amiga muito querida, você deve saber bem, né, as qualidades da amizade da Tânia. Ela é pau para toda obra, está sempre pronta para te dar uma palavra amiga, mas ela também, como você bem citou, ela é uma profissional de excelentes habilidades e qualidades, com as quais eu agora estou começando a entrar em contato nesse universo dela de turismo, de excelência na qualidade de prestação de serviço. Ela faz trabalhos únicos e também já foi minha entrevistada aqui no canal. E eu olha, sei. Rendeu muitos likes aqui para mim, viu? Ô Marcos, não posso deixar de elogiar o seu nome, né? Porque é um nome muito bonito, pô, Marcos. Poxa, você, meu quase xará. Eu costumo dizer, Marco, que eu sou Marcos porque eu sou muitos. Eu falo ao contrário, eu falo, eu sou único. Eu sou Marco no singular. Mas, deixando aí as coincidências de lado, eu quero, na verdade, te agradecer muito por essa participação, Marcos, porque o meu canal ele tem como objetivo principal trazer para o conhecimento do público que me segue, das pessoas que são inscritas no meu canal e que eventualmente veem os meus vídeos, um pouco do lado humano das pessoas que são conhecidas nas suas áreas de atuação, né? Eu sempre procuro trazer alguém que se destaca em alguma coisa para que as pessoas possam observar o lado humano dessa pessoa e se inspirar nisso, porque as pessoas normalmente só veem o glamour, né, Marcos? Só aquela parte bonita, e se esquece que por trás disso há muito trabalho, há muita dedicação, há muito esforço e há muita superação. Então, essas histórias bonitas que eu trago aqui de superação, de histórias, inspiram as pessoas. Elas dizem, poxa, se o cara lá, o Marcos, chegou lá, conseguiu, tem uma vida tranquila, eu também posso, porque eu me identifiquei com a história dele, de como ele chegou lá, né? A gente não cai de paraquedas em lugar nenhum, né, Marcos? Então, para abrir assim a nossa entrevista, eu queria te pedir para que você falasse um pouquinho de quem é o Marcos Omati.
Ah, se você descobrir isso, Marco, você me diz, você me conta. Essa brincadeira que eu fiz com o nome Marcos, que eu sou muitos, é verdade. Eu tenho uma trajetória interessante porque, por algumas coincidências na minha vida, eu sempre tive muito envolvimento com militares, ou por amizades, ou por questões de estudo. Eu, lá no meu antigo primário, eu cursei dentro da Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro, lá na Urca, não sei se você conhece, é um bairro quase bucólico, lindo de morrer. Ali, o bondinho é na Praia Vermelha, você anda mais um pouquinho para dentro, você chega à Urca. E lá dentro tem a Fortaleza de São João, que é um lugar maravilhoso, é uma base militar, na verdade, e lá dentro, até hoje, tem uma escola, a Escola Estácio de Sá. Então, eu comecei a minha vida estudantil ali, cercado de militares. Dali, eu fui para a Escola Porto Carreiro, que era uma escola pequena, uma turma por série no antigo ginasial. Só eu tive o privilégio de estudar isso, eram turmas muito pequenas, de no máximo 20 alunos, porque minha mãe tinha sido professora de inglês ali e ela conseguiu uma bolsa com o coronel Heraldo, que era o dono da escola, e ele, como coronel, ele contratou vários militares para dar aulas. Então, não era uma escola militar de jeito nenhum, mas assim, a gente cantava o hino nacional às segundas-feiras, tinha hasteamento da bandeira, e os professores, alguns deles eram militares. Então, outra vez, a questão militar. Dali, aí sim, eu fui para uma instituição militar, Colégio Naval, em Angra dos Reis, um colégio fantástico. Tenho meus amigos até hoje, meus colegas de turma atualmente são almirantes, né? Os que não foram para a reserva atualmente são contra-almirantes. Só tem gente de altíssimo nível na minha turma, são juízes, são práticos, são advogados, são médicos, enfim. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa minha turma do Colégio Naval. Só que eu saí dali, Marco, e eu queria uma coisa completamente diferente daquilo. Porque houve um erro aí de análise da minha parte. Eu era muito garoto, eu entrei com 15 anos, né? O Colégio Naval é em nível de segundo grau. Então, depois você vai para a Escola Naval, que é outra escola lindíssima que fica ali no Rio de Janeiro mesmo, perto do centro da cidade, atrás do aeroporto Santos Dumont. Uma escola belíssima. E o Colégio Naval em Angra dos Reis também maravilhoso. Na verdade, eu queria ser piloto. E eu queria ir para a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica em Barbacena, em Minas Gerais. E dali, depois você vai para a AFA, que é a Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, no interior de São Paulo. Só que na época, Marco, quando eu fiz os concursos, tem que fazer um concurso dificílimo, mais de 10 mil candidatos só no Rio de Janeiro, na minha época, para 100 e poucas vagas. Realmente um concurso muito difícil. E você acaba fazendo para as 3 armas. E eu, por sorte, também por ter estudado muito, muito aquilo que você falou no início, né? Passei um ano que eu não ia à praia, eu não ia à boate, eu não fazia nada de que um garoto de 15 anos no Rio de Janeiro normalmente faz. Eu só estudava. E aí passei para as 3 armas, só que nessa época eu estava namorando uma menina. E aí, por questões do Colégio Naval ser em Angra dos Reis, o que me permitiria ir ao Rio de Janeiro nos fins de semana e vê-la, né? E também a minha família, minha mãe, meu irmão, etc., eu preferi ir para o Colégio Naval. E esse foi um erro de percurso. Depois eu me dei conta de que a Marinha não era a vida para mim, que eu queria mesmo ser piloto. Na verdade, depois eu fiz prova para a AFA, para a Academia da Força Aérea, passei, mas não passei no exame de vista. E aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer outra coisa completamente diferente. E aí foi que você falou, fui fazer a Unirio, artes cênicas, então me formei em artes cênicas interpretação, porque você pode fazer figurino, cenografia, direção, eu fiz interpretação.
E, paralelamente, na UFRJ, Escola de Comunicação, né, da ECO, UFRJ, eu fiz comunicação social com especialização em jornalismo. E aí foi que a minha carreira ficou entre essas... Mas por isso que eu falo, eu tenho essa dicotomia. Eu tenho vários amigos militares e vários amigos na área do teatro, na área das comunicações. E aí era engraçado, Marco, pelo seguinte: na escola, na Unirio, estudando teatro, eu era considerado muito quadrado para eles. Então, você sabe como é que é gente de teatro, todo mundo, né? Aquela cabeça maravilhosa que eles têm, sempre pensando, sempre... Né? E na escola de comunicação, na ECO, eu era muito avançadinho. Então, poxa, eu ficava sempre naquela, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muito avançado, eu sou muito retrógrado, eu sou quadrado. E assim foi, mas de alguma forma eu fui conseguindo me adaptar às tribos, e hoje em dia eu acho que eu circulo muito bem em todas essas tribos. Tem gente que brinca muito comigo, dizendo: Marco, você devia ser o porta-voz do presidente Bolsonaro, porque você tem esses lados, ninguém vai poder falar que você está fazendo alguma coisa contra as artes, porque você também é artista. Ninguém vai poder falar que você está fazendo alguma coisa contra os militares, porque você tem vários amigos militares e você foi militar uma época. Enfim, é uma brincadeira que fazem e eu acho legal isso. Não, eu acho importante, Marcos, perceber que a sua formação tão diferente, né, em lados completamente diferentes, é que acabou construindo esse profissional de qualidade, de gabarito que você é hoje, ou seja... Obrigado, muito obrigado. Não, eu só ouço falar maravilhas de você, é impressionante. Todo mundo que eu conversei um pouquinho perguntando na minha pesquisa para poder fazer essa entrevista, as pessoas só têm elogios pelo equilíbrio que você passa, pela serenidade. Eu acho que talvez essa diversidade, né, de opiniões e de posições que são às vezes tão opostas, né, o militar, a arte, e isso acabou te dando um certo equilíbrio. Você consegue transitar bem entre esses universos sem conflitar com nenhum, né, estando sempre... Às vezes há um certo conflito, né, Marco? Não tem como evitar, né? Não tem como evitar, ainda mais hoje em dia, tudo muito polarizado, as pessoas tendem a achar que ou é isso ou é aquilo, ou é preto ou é branco, e não é. Tem o cinza, né, que uma coisa fantástica, né, uma linha aí entre esses dois polos. Aqui nos Estados Unidos também está muito polarizado a questão do Trump. Então, às vezes, eu parei muito de postar coisas no Face, por exemplo, porque eu senti que às vezes causava um certo atrito desnecessário, porque acaba, Marco, que você não vai acabar mudando a cabeça de ninguém. E aquilo ali não vai levar a nada. Você está expondo apenas uma ideia, uma coisa para abrir um bate-papo, e esse bate-papo acaba se transformando em críticas negativas, em comentários muito grosseiros. Aí uma pessoa que você conhece faz um comentário, uma outra pessoa que não tem nada a ver, ou então que é amigo de um amigo que chegou ali, faz um comentário em cima do comentário do seu amigo, aí fica os dois num embate, né, na troca de mensagens. Então eu preferi, hoje em dia eu posto muito pouca coisa. É uma pena, né, porque eu acho que eu sou um comunicador, eu gosto de expressar minha opinião, eu acho que tem validade nas coisas que eu falo, ou não, gostaria de ser criticado de uma maneira positiva. Na verdade, eu acho que, como você bem disse, a polarização é que leva as pessoas a não se lembrarem que, na verdade, opiniões refletem um momento, né? E esse momento, ele é efêmero como a própria vida. Amanhã as coisas mudam, a sua opinião também muda, ou seja, é importante que, quando você vai expressar a sua opinião, que ela possa ser respeitada como reflexo daquilo que você entende e vê naquele momento, né? Não é algo que precise mudar o relacionamento com você, nunca mais vou falar com você, nunca mais... Poxa, não é assim, calma, isso é o que eu penso agora, mas amanhã pode ser que eu pense de outra forma, quer dizer,
Existem as bases, né, as raízes que compõem o nosso ser, as nossas características, a nossa essência, mas o resto é tudo tão efêmero quanto a própria vida. As coisas mudam, evoluem, se transformam e a nossa opinião acompanha tudo isso. Você que é um comunicador e que eu acho que teve a grande responsabilidade, porque eu acho que é de uma grande responsabilidade você trazer a notícia, né? Porque a notícia, ela tem muitos lados. É como você falou, expressar uma ideia, às vezes a comunicação, ela parte de uma forma do emissor e chega completamente diferente no receptor. Por quê? Porque há aí uma divergência de opiniões, de ideais, de cultura, de conhecimento e até de momento. É como você falou, de repente chega alguém que não acompanhou toda a discussão anterior, só vê ali a última frase e já começa a achar que... Então, assim, eu sou um apaixonado pela comunicação, por isso fiz questão do canal, por isso faço questão dessa conversa com pessoas interessantes, com conteúdo, porque a paixão pela comunicação, ela faz com que a gente tenha muito cuidado, tenha responsabilidade com as nossas palavras. Quando foi, Marcos, que você identificou a sua paixão pela comunicação? Foi logo garoto ainda, nessa trajetória pelo ambiente militar, ou foi quando saiu do ambiente militar que você identificou que você era um apaixonado pela comunicação? Eu acho que as pessoas que identificaram isso por mim, Marco. Assim, meus professores sempre me chamavam para ser orador da turma. Eu sempre, por eu fazer aniversário em setembro, você sabe, no Brasil o ano escolar começa em março, então eu tinha essa... Você não podia entrar com 5 anos na alfabetização na época, né? Aliás, você tinha que entrar com 5 anos. Então, os meus 5 anos, quando eu fazia, em setembro, já quando eu entrava no outro ano, eu entrei, eu era sempre um pouco mais velho nas minhas turmas, vamos dizer assim, da maioria, né? Então, nessa idade, hoje em dia, não. Você ter 50 e poucos, 40 e poucos, não faz diferença. Mas quando você é criança, essa diferença de idade conta muito. E aí eu acho que por isso eu tinha uma certa liderança natural. Então, meus professores sempre me pediam para ler aquelas coisas, né? Quando tinham celebrações nas escolas. E eu sempre gostei, eu sempre li muito, desde pequeno. O Fernando Montenegro, o Coronel Montenegro, que escreveu o livro Comando Verde comigo, ele cresceu comigo ali em Copacabana. E nós fazíamos disputa de quem lia mais. Olha só, que loucura. Então, enfim, isso foi uma coisa mais... A questão de me profissionalizar, Marco, veio depois que eu saí do Colégio Naval. Eu falei, não, agora eu quero fazer uma coisa. Por quê? Eu saí porque eu questionava muito. Eu era um questionador dentro de um meio militar onde você não pode questionar muito. Me falaram lá dentro, aluno Omati, aqui já está tudo pensado pelo senhor. O senhor não precisa pensar nada. Isso é uma frase que ficou marcada na minha cabeça, Marco, pelo resto da minha vida. Aí eu falei, então agora mesmo é que eu quero pensar e agora mesmo é que eu quero questionar. E aí eu acabei indo fazer, por um erro de informação, eu fiz primeiro o vestibular para a Unirio, para artes cênicas, que eu pensei na época que era comunicação, e depois que eu me dei conta, falei, não, peraí, isso aqui é teatro, mas tudo bem, eu gostei, vou fazer. E aí, logo depois, eu fiz o vestibular para comunicação e passei para a UFRJ, e como ambas as universidades, porque a UFRJ, na verdade, no Rio de Janeiro, é no Fundão, né, que eles chamam, lá perto do aeroporto, né, na Ilha do Governador. Só que algumas carreiras são ali na Praia Vermelha. Uma delas é comunicação social, a outra era economia, se eu não me engano, direito. Eram ali. E a Unirio é um pouco depois, assim, você anda umas quadras pela Avenida Pasteur e chega a Unirio, que é um lugar bucólico, lindo, ao lado ali da entrada do bondinho, uma tranquilidade ali, alunos de música, então você entrava na universidade, gente tocando flauta, é uma coisa assim, sensacional. Meus anos de universidade realmente foram maravilhosos.
E era assim, a UFRJ era na parte da manhã e pegava até um pouco da tarde. Então, começava normalmente às 7 da manhã, terminava 1, 2 da tarde. E a Unirio começava às 3 da tarde. E aí ia de 3 às 8 com aulas, e de 8 à meia-noite você ensaiava ou participava de espetáculos. Você, na minha época, para você se formar, você precisava fazer 4 peças no mínimo durante os 4 anos. Eu fiz 6 nesses 4 anos. Ainda fiz peças profissionais. Então, realmente eu não parava. Eu sou workaholic, né? Mas foi essa proximidade entre as duas universidades que me deu a condição de cursar as duas ao mesmo tempo. Isso e o fato de que ambas têm recursos federais. Uma é uma fundação, que é a Unirio, então o dinheiro vem de um outro fundo, e a UFRJ, que é uma universidade federal. Então, é muito engraçado, Marco, porque quando uma estava em greve por algum motivo, a outra não estava. E você sabe, no Brasil, tem greve de professor, tem greve de funcionário, tem greve de aluno, tem greve de transporte, e aí eu dei sorte de que uma estava em greve e a outra não estava. Opa, então aí dava para fazer 1, 2 meses só com uma universidade. Falava, tinha um tempinho aqui para respirar, para ler, né? Porque em ambas você lê muito, muito, muito. E aí eu consegui fazer as duas. Mas foi por isso, Marco. Desculpe aí a resposta longa, mas para poder explicar para você. Na verdade, esse é das maiores características aqui do canal também. Eu procuro interferir o menos possível, porque eu fico encantado com as histórias e tenho certeza que os nossos telespectadores também adoram isso. Tem vezes até que eu falo demais, viu, Marcos? Porque o programa é para conhecer vocês, os meus convidados, e não a mim, que muita gente já conhece. De qualquer maneira, depois dessa sua formação dupla aí, né, e que eu acredito que uma complementa a outra, você começou por onde? Pelo jornalismo ou como ator? Você começou? Na verdade, as duas carreiras foram seguindo como a minha universidade, porque, como eu falei, você tinha que participar de 4 peças para se formar. E na UFRJ você tinha que fazer estágio. Então, eu acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu trabalhei no jornal da Fundação Seis Gran Rio, né, que cuidava do vestibular no Rio de Janeiro. Isso me deu uma experiência, Marco, fenomenal. Eu entrevistei pessoas, por exemplo, como o Bebeto, jogador do Flamengo na época. Eu entrevistei a Fernanda Montenegro. Nossa, Fernanda, eu com 18 anos, Marco, imagina, chegando ali no Teatro Delfim, se eu não me engano, ali no Rio de Janeiro, naquela área ali ali perto da Lagoa. Eu não sei, eu acho que esse teatro não existe mais. E ela concordou, eu não sei como é que eu fazia na época, porque não tinha internet, não tinha nada, a gente era no telefone, era na carta, era na cara de pau. Enfim, eu sei que a Fernanda Montenegro aceitou me receber para uma entrevista para esse jornal da Fundação Seis Gran Rio, e ela falou, olha, mas tem o seguinte, tem que ser antes do espetáculo, porque depois o espetáculo é à noite, fica muito tarde, eu gosto de sair e ir para minha casa. Eu falei, não, a senhora que manda. Eu chego, ela, enquanto eu estiver me maquiando, você me entrevista. Aí tá bom. Chega lá Marcos Omati com seus 18 anos e uma cara de peroba, né, impressionante, porque não era nem mais de pau. Aí entrei no camarim, me atenderam, eu cheguei com o meu gravador, na época você carregava um gravador, botava aquele tripézinho com o microfone e os 2 botões, né, o rec e o play para gravar. E aí começa a entrevista, a primeira entrevista do jornalistinha lá novinho, que não era nem, eu acho que eu estava no 3º semestre, ou 4º da universidade. Ah, senhora Fernanda Montenegro, como é que a senhora começou sua carreira? Marco, eu me lembro, ela estava fazendo a maquiagem assim, né, no espelho, eu atrás dela, fazendo a pergunta do lado, ela parou de se maquiar, aí ela olhou assim para mim, falou, meu filho, você está de brincadeira comigo? Aí eu, não, dona Fernanda, por quê? O que houve? Ora, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho uma carreira de tantos anos, você não fez o seu dever de casa? Você não estudou para saber quem eu era?
Ô, dona Fernanda, a senhora me desculpe, eu sou aluno ainda de jornalismo. Enfim, me deu essa bronca, mas depois ela respondeu que ela começou na Rádio Nacional e depois respondeu a todas as outras perguntas de uma maneira muito generosa, com um aluno de comunicação. Só que essa aula que ela me deu, eu nunca mais esqueci isso na minha vida, Marco, profissional. Então, sempre que eu vou entrevistar alguém, hoje em dia é muito mais fácil. Você entra na internet e procura a pessoa, se não tem, você liga. Enfim, na época e depois era mais difícil, mas aí eu ia à biblioteca, se eu tinha que entrevistar alguém, assim, eu ia para a biblioteca estudar a pessoa para fazer perguntas mais inteligentes, né, do que como é que a senhora começou sua carreira. Enfim, coisas de jornalismo, não era nem foca, né, na época. Foca é quando o cara sai da universidade e começa a trabalhar, né, o foca. Eu nem foca era. Não, mas é exatamente como você falou. Na época, os recursos para você fazer uma pesquisa eram muito mais difíceis e inacessíveis, né? Agora, com a internet, eu até uso muito nas minhas pesquisas para elaborar a entrevista, mas eu prefiro sempre pedir para o meu entrevistado se ele tiver alguma biografia, alguma coisa, porque eu acho que a fonte é muito mais fidedigna, né? Você pode confiar muito mais. Às vezes tem alguma informação ou outra na internet que eu olho aqui e falo, não é possível, né? Não tem sincronismo aquilo. Aí eu acabo perguntando, a pessoa fala, não, isso está errado lá. Né? E aí é interessante como quando você consegue fazer essa pré-entrevista, essa conversa com a pessoa antes, você tem uma fonte de informação muito maior, vasta e até mais, como eu falei, fidedigna mesmo, né? Algo mais sério, mais real. Com certeza. Eu falei no começo, né, que você trabalhou em novelas da Globo. Como é que foi isso? Como é que você foi parar lá? Conta essa história pra gente. Eu estava fazendo a Unirio, né? Carreira de ator, e na época você precisava de um registro, né? Hoje em dia eu não sei como é que está essa questão do registro profissional de ator, não. O de jornalista caiu, né? Você não precisa mais de diploma para ser jornalista no Brasil. Eu acho um absurdo, porque é uma carreira, você vai comunicar para as pessoas as notícias e você não tem uma formação. Enfim, são questões aí políticas, econômicas, eu não vou me meter nisso agora. Mas eu não sei. Na minha época, as duas precisavam a de jornalismo precisava de um diploma. A atuação não necessariamente. Havia a CAL, a Casa de Arte de Laranjeiras, o Instituto Martins Pena e a Unirio, se eu não me engano, eram as 3 escolas que formavam um ator na época. Tinha o tablado também, mas o tablado não dava o certificado de ator. E a Unirio, as pessoas até falavam, poxa, mas você vai ficar 4 anos estudando, se eu não me engano, a CAL era 1 ano e meio, 2, Martins Pena era a mesma coisa, mas eu tinha aquilo na cabeça da minha mãe, sempre me incutiu essa coisa da educação, ela é professora, né? Então eu queria ter um diploma. E aí, mas eu ali, entre uma coisa e outra, eu fui tentando. Inclusive, por exemplo, eu fiz uma peça chamada Romeu e Romeu, que eu só consegui porque a minha queridíssima amiga Eliana Pittman intercedeu por mim. Ela foi ao Sindicato dos Artistas, conversou com o presidente do sindicato na época e pediu, falou, olha, o rapaz está aí no 7º período da faculdade, daqui a pouco ele se forma, esse é um trabalho que vai dar uma visibilidade, vai dar uma oportunidade para a carreira dele deslanchar, e foi um pedido da Eliana Pittman que me deram uma autorização no Sindicato dos Artistas para eu poder participar da Romeu e Romeu. Desculpa só interromper, Marcos. Essa Romeu e Romeu era do Ronaldo Ciandroni? Exatamente! Nossa, eu adoro. Nossa, Marco, como é que você se lembrou disso? Porque eu vi essa peça, porque eu adoro essa peça. Eu não tinha a menor noção de que você participou dela. Era assim, teve o elenco de São Paulo, que era diferente. Aí depois teve no Rio de Janeiro, que era o elenco que ficava no Teatro do Leblon.
E era até um rapaz que, infelizmente, eu esqueci o nome dele, mas ele estudava também na Unirio, mas ele já estava no último semestre, se eu não me engano, ou já tinha se formado. E com um outro garoto, o Ninho, eles faziam no Rio de Janeiro. E eu e o Maurício Quintas, nós viajávamos. A gente fez viajamos pelo Brasil. Mas você chegou a fazer São Paulo também, essa peça? Não fiz São Paulo. Então eu não vi você, porque eu vi em São Paulo a peça. Você não me viu pelado, Marco. Não adianta. Que eu aparecia na peça. Sim, essa peça, coisa que na época... Essa peça foi revolucionária. Eu lembro muito revolucionária. E o interessante, Marco, eu na verdade, eu era parte do elenco de Nossa Senhora das Flores, que o meu querido também professor Lauro Góes, ele que participava, ele que me colocou, me chamou para participar da Nossa Senhora das Flores, que é do Jean Genet, né, que é um autor francês que você sabe, as peças dele, ele dizia que tinha que ser como antigamente, só homem participava, inclusive nos papéis femininos. Então ele gostava, inclusive, que o cara tivesse aquela barba assim por fazer, ou então uma barba mais como a sua, e botar um vestido de mulher e fazer. Ele era assim, ele gostava disso. E Nossa Senhora das Flores vieram assim, os travestis todos de São Paulo para fazer. A peça era uma coisa. Só que eu saí da Nossa Senhora das Flores ainda no período de ensaios, porque eu entrei no Romeu e Romeu. E como Romeu e Romeu era um papel de protagonista, éramos só dois em cena, você sabe, né? O ator tem aquela coisa do ego, ainda mais eu com 19 anos, 20 anos. Então aquilo para mim, poxa, você é um papel principal, vou rodar o Brasil inteiro com a peça, e foi o que aconteceu. São Paulo não, porque São Paulo tinha um elenco paulista. Tinha um elenco. Eu lembro muito bem. Aliás, eu adorava os textos do Ronaldo Ciombroni, porque ele sempre foi muito contestador, ele sempre foi muito intenso. Eu adoro os textos do Ronaldo, sempre gostei. E a Globo, só para responder a sua pergunta, é aquela coisa, você tenta, né? Eu entrei, na verdade, eu fiz um teste para fazer parte da oficina da Globo e depois fazer novelas, só que eu assim recebi vários elogios na época. Eu nem me achava um grande ator, não, sabe? Eu era um ator mediano, mas não comprometia, acho que fazia bem os meus papéis, né? Quando eu me dedicava muito. E a televisão eu gostava de fazer, mas assim, fiz participações especiais. A principal foi na Que Rei Sou Eu, com Daniel Filho, a Cristiana Prochaska, numa cena em que eles estão levando o Daniel Filho para entrar na cidade e eu sou um soldado. A coisa do militar de novo. O Jorginho Fernando, o falecido também, queridíssimo Jorge Fernando, querido Jorge Fernando, que me dirigiu, ele que me colocou ali como soldado num cavalo para parar a Cristiana Prochaska, que estava levando o Daniel Filho dentro de um saco escondido. Enfim, são coisas top model também. Mas olha, que bacana. Coisas pequenas, coisas muito pequenas, né? Mas na olha, Globo. eu entrevistei vários atores, né? O Juan Alba, o Marcelo Antoni, e o Nelson Freitas também. Entrevistei gente que está dentro desse ambiente, né, de novelas da Globo. E o Alexandre Liuzzi também, ele falou uma coisa que eu achei bem importante. Ele falou: Marco, eu fiz participações pequenas, mas na Globo, qualquer papelzinho desse tamanho tem uma repercussão enorme, né? É verdade. Porque o alcance da Globo é muito grande, né? Imagina naquela época que todo mundo praticamente só via a Rede Globo. Que Rei Sou Eu, se eu não me engano, é de 88. Foi a novela que a Dercy participou. Ela fez um papel, a Dercy Gonçalves. Eu acho que sim, porque era uma novela muito... Era uma sátira, né? De tudo. Eu acho que ela fez uma nobre, alguma coisa possível. Assim. É possível que a Dercy tenha feito, sim. Jorge Dória, adorava o Jorge Dória. Eram atores
maravilhosa. Essa novela realmente é fantástica. Eu nunca entendi por que não reprisaram depois. Eu acho que nunca reprisaram. Não sei, talvez não valha a pena ver de novo desse da vida. Ou no Viva, na Memória Globo, no Viva deve ter essa novela à disposição. Eu não posso deixar de citar uma pessoa, Marco, que me fez a ponte, né, entre mim e o Jorge Fernando na época, que foi a Maristela Veloso, uma querida amiga que ela está dividindo, inclusive, o tempo dela entre Portugal e o Brasil. Ela agora fica até mais em Portugal, porque um filho dela joga futebol, e ela, produtora top, assim, da Globo, ficou lá mais de 30 anos, e ela foi a pessoa que me colocou em contato com o Jorge Fernando, então também queria agradecer aí a Maristela. Que bacana. Nós é que agradecemos também, porque trouxe aí mais um talento, né? E agora, fugindo um pouco também dessa parte sua do jornalismo, da verdade, do jornalismo não, saindo um pouco da área de atuação, de ator, eu queria que você falasse um pouco da sua mudança para os Estados Unidos, porque eu acho que foi aí que você começou mais o seu trabalho de jornalista mesmo, ou não? Ou foi no Brasil ainda? Não, você tem razão. Foi aqui nos Estados Unidos. No Brasil, como eu te falei, eu fui estagiário, repórter estagiário desse jornal da Seis Gran Rio, trabalhei na rádio da UFRJ, trabalhei no IBGE, coisas assim, mas temporárias, né, mas que contribuíram muito para a minha carreira. Sou muito grato a todos esses estágios que eu fiz. E profissionalmente mesmo eu trabalhei com atuação na época que eu estava no Brasil. Aí depois, chegando aqui nos Estados Unidos, aí, meu amigo, é aquela história de imigrante, Marco, que, olha, só quem é imigrante sabe o que é isso, viu? Eu limpei casa, eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei fazendo envios de pacotes, enfim, até eu chegar e ter uma oportunidade na minha carreira, demorou pelo menos 2 anos. Então, e aí foi aquela coisa, né? Tinha um anúncio num tijolinho de um jornal dizendo que estavam precisando de um repórter, e aí eu fui. Era um jornal chamado Florida Review. Na época, o editor-chefe era o Carlos Borges, e aí ele me deu a oportunidade de começar, mas era assim, oportunidade de começar, né? Eu era o faz-tudo ali do jornal, eu chegava bem de tardezinha, depois eu trabalhava de manhã, eu abria um restaurante, era um restaurante num campo de golfe, então eu preparava o café da manhã para os jogadores de golfe, para as esposas que iam ficar ali jogando carta, fazendo alguma coisa enquanto os maridos jogavam golfe. Depois eu saía dali, ia para essa empacotadora de embrulhos que eram despachados principalmente para a América Central, Costa Rica, El Salvador, Honduras. E aí depois é que eu ia para o Florida Review. E aí eu chegava lá, nessa época, era uma época que tinha o fax com aquela bobina, sabe, aquele papel? Então eu chegava, tinha assim, quase o rolo inteiro de coisas ali. E o Carlos Borges dizia para mim, tá aí, agora você tem que colocar isso tudo no computador. Aí eu, oh meu Deus do céu. Aí sentava, todo mundo ia embora, né? Porque as pessoas já estavam ali desde de manhã. Era a hora deles irem embora e eu sentava no computador e ficava... Então era tipo um data entry, né? Um cara que fica datilografando. Isso foi bom para mim, porque hoje em dia eu datilografo com 2 dedinhos. Eu cato milho. Mas eu cato milho, eu acho que mais rápido que uma pessoa que usa as 2 mãos, Marco. Porque daquela época, né? Então, eu comecei assim. Eu ficava só colocando as coisas no computador. Aí aconteceu o furacão Andrew, aqui em Miami, que foi o maior furacão que teve até hoje aqui, nesses quase 30 anos dos Estados Unidos. Passou por Homestead, destruiu tudo. E a pessoa que ia cobrir isso para o esporte, para o jornal, perdão, ela teve um problema na casa dela e não podia ir, e aí me chamaram para ir. E eu fui, fiz fotos dos
barcos no meio da rua, das casas destruídas, entrevistei pessoas, escrevi uma matéria, e aí o Carlos Montes falou, pô, cara, você é um bom repórter. Eu, muito obrigado. E aí dali ele começou a me dar mais oportunidades. Aí ele me mandou fazer uma entrevista com a Nelly da Pinhon, no consulado brasileiro em Miami, e aí foi. Foi uma fase muito bacana para mim, eu aprendi muito com o Florida Review, e depois saí e continuei a minha carreira, né? Dali eu cheguei depois eu fui subeditor, depois editor-chefe do Florida Review, cheguei a editor-chefe, e aí depois eu saí. Fui trabalhar na Bloomberg em Nova York. Poxa, aí né? Foi um segundo furacão na sua vida, então. Você imagina o impacto que deve ser a Bloomberg, que é imenso, né? Um veículo importantíssimo, né? Era realmente, Marco, você falou muito bem, um furacão na minha vida. Primeiro porque mudei de cidade, eu morava em Miami já há quase 7 anos e me mudei para Nova York. E é aquela coisa, né? Nova York, cara, é Nova York, entendeu? E eu chegando em Nova York, ali com meus 30 anos, 31 anos, imagina com um carro, um Lincoln Continental me esperando, a passagem aérea paga para eu ir lá fazer um teste. Eu me senti assim, o cara, entendeu? Então, pô, cara, eu tô chegando em Nova York para fazer um teste, para trabalhar na televisão, uma televisão internacional. Nossa, aquilo ali para mim foi uma ebulição, né, de emoções dentro de mim. E aí fiz o teste, fui aprovado e voltei para Miami. Na época eu era casado com a mãe do meu filho, do Nicholas, e falei para ela, ó, passei, eu quero ir. E aí foi aquele estresse danado. Já sabe, eu acabei indo primeiro sozinho, fiquei lá 6 meses sozinho, depois ela se mudou com o meu filho. Mas foi realmente uma mudança muito grande. E eu comecei como repórter e apresentador lá. Éramos eu, a Valéria Monteiro. Se lembra da Valéria Monteiro? Primeira apresentadora do Jornal Nacional? Lembro sim. Ela foi uma das primeiras lá no canal brasileiro da Bloomberg. E outros, né? A Paula Lacer, enfim. E a gente foi montando o canal. Nós fomos os pilares do canal brasileiro. E depois eu cheguei a diretor de notícias para a América Latina. Foi uma carreira assim, meteórica dentro da empresa, uma empresa excelente de se trabalhar. O Michael Bloomberg, na época, o dono, né, da empresa até hoje, só que ele saiu depois para se candidatar e depois virou prefeito de Nova York, inclusive foi reeleito, e queriam até que ele ficasse para um terceiro mandato. É isso que eu ia dizer, aliás, um dos melhores, né, Marcos? Não, e tem o seguinte, Marco, a gente, por trabalhar na Bloomberg e ele ser um tremendo benemérito das artes, a gente chegava com o nosso crachá da Bloomberg e entrava no MoMA, entrava no Museu de História Natural de graça, porque ele era um dos maiores contribuidores desses museus, então era muito bacana. A Bloomberg tinha uma cafeteria lá dentro que funcionava 7 dias por semana, 365 dias por ano. E você chegava, independente do seu horário de trabalho ou do dia que você trabalhava, e você podia entrar no prédio com o seu crachá e comer. E tinha chocolate Lindt, tinha pipoca, tinha fruta, tinha vegetais, tinha sopa. Enfim, era muito bacana. Isso é uma coisa que me marcou muito. E os aquários do Mike Bloomberg. Ele adorava aquários e tinham aquários assim sensacionais. Ele me disse uma vez que ele gastava $1 milhão por ano só com os aquários. Uau, imagino. Não é um hobby muito barato mesmo. E você ficou quanto tempo na Bloomberg, Marcos? 3 anos. 3. E aí você começou na Telemundo ou você voltou para a Flórida? Como é que foi isso? Na verdade, eu voltei para a Flórida. Aí entrei numa empresa chamada Yupi, que era na época desculpa aqui o cacófono, mas do boom da internet. Não tem como evitar esse cacófono, não tem como. Foi no ano 2000, exatamente. Em fevereiro do ano 2000, eu saí de Nova York, voltei para Miami
e comecei a trabalhar na IUP, que era um portal de notícias, né? Um portal de notícias que tinha espanhol, inglês e português. Só que engraçado, eu não entrei para o canal em português, não, eu entrei para o canal em espanhol. Estranho, né? O Carlos Borges, o que me contratou lá no início para o Florida Review, trabalhou na IUP em português. Eu não, eu trabalhei no espanhol. Olha que coisa. E aí, a IUP foi comprada pela Microsoft, e aí tinha que se mudar para Seattle. Os que conseguiram se manter, né? Porque muita gente foi despedida. Eu falei não, e aí eu já estava apresentando nessa época o Vida Online, que era um programa que eu apresentava com a minha queridíssima Flávia Ferreira, minha amiguinha, até hoje ela mora aqui em Miami, ela trabalha para a Sony, uma pessoa maravilhosa também. Ela apresentava o programa comigo para o Discovery Channel. E aí eu fiquei apresentando o programa para o Discovery, e aí esse programa também ia acabar, e aí apareceu a oportunidade de eu ir trabalhar no SBT, em São Paulo. O Walter Santos, na época, que era o diretor de jornalismo, ele tinha me conhecido na época que eu fui negociar direito de imagens. Eu estava como diretor da Bloomberg, fui a São Paulo negociar direitos de imagens com o SBT, porque a gente comprava muita imagem da Band. Só que a Band entrou numa fase na época que era só morte, crime, violência, e a gente era um canal de notícia financeira, então não usava quase nada. E aí, como a Globo não tinha acordo com ninguém, e eu já sabia disso, então eu fui à TV Cultura, fui ao SBT, conheci o Walter Santos, que era o diretor de jornalismo na época. Ele falou, poxa, Marcos, você é um talento desperdiçado, você é um cara que podia estar aí apresentando notícias, sendo repórter, você está como uma função administrativa. Quando algum dia, se você quiser voltar para frente das câmeras, você me fala. Tá bem. Fiquei com aquilo na cabeça, voltei para Nova York, continuei trabalhando, e aí quando apareceu essa coisa de eu ter de sair da IUP, eu entrei em contato com o Walter. E o Walter, se você chegar aqui amanhã, você já começa a trabalhar amanhã. E foi assim, foi uma coisa muito rápida. Eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar no jornal do SBT, no SBT Notícias, e aí eu fazia reportagens de rua para o SBT Notícias, e o jornal do SBT que o Hermano Henning apresentava, ele não apresentava nos fins de semana, e aí eu apresentava. Então eu trabalhava sábado e domingo apresentando o jornal, e segunda, terça e quarta eu trabalhava na rua fazendo reportagem. Entendi. Aí você ficou em São Paulo, mas era mais ou menos uma ponte aérea com Miami, ou você se mudou definitivamente? Me mudei. Eu cheguei a vir, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes em um ano para cá, quando eu tinha alguma oportunidade, por causa do meu filho. O Nicolas era muito pequenininho nessa época. E eu, como nunca tive um pai muito presente, eu sempre quis ser para o meu filho o que o meu pai não foi para mim. Então, essa distância, né, eu sabia que ele sofria muito com esse distanciamento. Eu já estava divorciado da mãe dele fazia algum tempo, mas eu queria manter a minha relação com ele. Então, eu vinha sempre que dava, mas eu estava baseado em São Paulo. As 2 primeiras semanas eu fiquei na casa da Tânia Trevisan. Olha que amor de pessoa, né? A Tânia é fantástica. Ela com 2 filhas incríveis que ela tem, né? Eu adoro as filhas da Tânia, mas, poxa, receber um homem na casa dela, tendo 2 filhas, não é qualquer pessoa que faz isso, né? Então, agradeço mais uma vez, a Tânia por isso. E aí depois eu aluguei um flat ali na rua Doutor Melo Alves, perto dos Jardins. Uma rua pequenininha, entre os Estados Unidos e a Avenida Rebouças. Conheço bem ali, bem gostoso o lugar. Muito. E aí, mas o SBT já era na Anhanguera. Na Anhanguera, era longe dali, né? Já tinha uns estúdios lá, tudo top. Muito bacana. E eu começava às 11 da manhã, no fim de semana não. Fim de semana eu chegava 3 da tarde, mais ou menos, porque o jornal era meia-noite. Mas durante a semana que eu fazia a reportagem, eu chegava às 11, era de 11 às 8, mas normalmente eu ficava no SBT até às 10 por causa do trânsito. Sim, se eu saísse às 8, eu chegava na Doutor Melo Alves às 9h40. Se eu saísse às 10, eu chegava às 10h20. Então,
Era melhor esperar. Aí eu ficava no SBT vendo mensagem, etc. Não, verdade. São Paulo é assim, você tem que ter uma logística para se locomover, né? Se Não, e na transportar. minha época todo mundo andava com aquele páginas amarelas, brancas, perdão, embaixo do assento do motorista para poder. Não tinha aplicativo, né? Não tinha Waze, não tinha nada disso. Não tinha, não. Era o guia 4 rodas, né? Isso. E aí, eu quero chegar nesse ponto que eu acho mais interessante de tudo. Como é que é essa sua ida para essa coisa de militar nos Estados Unidos, de projetos top secrets? Como é que foi isso? Pô, eu fiquei falando, será que o cara é um agente da CIA, da FBI? Conta isso pra gente. Marco, eu estava trabalhando num projeto do Latin Grammy, do Grammy Latino. Até hoje eu trabalho para eles. Isso foi em 2009, quando eu comecei. Eles precisavam de uma pessoa para lançar o website em português, inglês e espanhol. E aí, como eu consigo passear bem entre as 3 línguas, eles me chamaram. E aí eu estava fazendo um projeto para eles e o projeto ia acabar, era um projeto de quase um ano. Comecei em janeiro e ia até novembro. E aí, um dia, estava na rua, recebi um telefonema. Marcos Marques, você editou? Sim. Estranho aquilo. Nós trabalhamos aqui para uma agência de empregos e descobrimos seu currículo na internet e queríamos saber se você tem interesse em ser editor de uma revista. Aí eu, sim, estou aberto a tudo, né? Vamos ver. Enfim, para resumir a história, que é um pouco longa, era uma revista, a revista onde eu trabalho até hoje. Lá se vão 11 anos, Marco. 11 anos que eu trabalho para a revista Diálogo, sou editor-chefe com muito orgulho. Acho que é uma revista de nicho, é uma revista de militar para militar, mas que ainda é impressa, uma coisa que hoje em dia é quase impensável, né? Tudo hoje em dia é online. E claro que tem o website da revista, mas a revista ainda é impressa até hoje e eu tenho muito orgulho porque é uma revista de muito prestígio na América Latina, entre os militares da América Latina. E foi assim, na verdade foi um headhunter que me encontrou, aí eu passei por um processo de 8 meses de clearance, que eles chamam, né? Que eles investigam a sua vida toda. Sua vida toda, Então foram entrevistar o porteiro do edifício onde eu trabalhava, entrevistaram a minha ex-mulher, entrevistaram o meu filho, entrevistaram minha mãe no Brasil, amigos, enfim. Entrevistaram todo mundo que eles podiam, que sabiam que me conheciam. Isso para você receber uma clearance, né? Que é essa autorização. Uma credencial, você... né? Uma credencial, né? Importante. Isso. Que tem níveis, né? Então, você começa com uma interim, né? Interina, uma clearance interina, nível 3, que é secret. E aí depois tem a 4 e a 5. Eu não gosto de falar muito dessa coisa, não, mas eu tenho nível 5. Eu já ia te perguntar uns segredos do Donald Trump, aí vamos divulgar. Mas, o Marco, esse negócio de clearance tem uma coisa que vem conectada a isso, que é o need to know, é a necessidade do saber. Não adianta, por exemplo, eu tenho uma top secret, nível 5, mas isso não quer dizer nada se eu não tiver a necessidade de saber. Então, não é porque eu tenho nível 5 que eu posso chegar num computador secreto, onde estão trabalhando em algum tema secreto, e ir lá e bisbilhotar. Não posso. Pelo contrário, eu posso perder a minha clearance por causa disso. Então, eu te diria que 99% das coisas que eu faço são unclassified, né? Que a gente trabalha com 2 computadores, o verde, que é o unclass, e o vermelho, que é o secret. No vermelho, eu vou assim muito raramente para ver uma coisa ou outra, mas as minhas coisas são todas de open source, né? Domínio público, enfim. Não sei nenhum segredo do Donald Trump. Que pena. Achei que essa entrevista vai bombar no mundo inteiro. Não, mas olha, brincadeiras à parte, Marcos, eu acho que é de uma referência fundamental a pessoa ter esse
clearance, né, aprovado, essa investigação toda que faz, ou seja, eu acho que ele dá uma legitimidade naquilo que você faz, porque você, apesar de estar dentro aí desse meio militar, você trabalha com aquilo que é a sua expertise, que é a sua, né, o seu conhecimento, que é o jornalismo, que é a informação, que é a comunicação. Então, eu acho que isso só realmente veio dar uma legitimidade naquilo que você sempre fez bem, sempre desenvolveu bem. Parabéns, eu acho que é brincadeiras à parte, porque eu conversando com a Tânia também, ela falando, olha, o cara sabe um monte de segredos militares, e a gente riu muito. Quer dizer, claro que você não, como você falou, need to know, é claro que você não tem acesso a tudo abertamente, porque eu imagino que uma potência, principalmente uma potência militar, como é os Estados Unidos, existem muitos níveis de conhecimento e pouquíssimas pessoas que têm acesso a isso, com certeza, né? Mas com certeza, mas interessante você ter notado isso, Marco, porque é uma coisa rara realmente você, como jornalista de formação como eu, trabalhar no meio militar. Mas eles tiveram essa sacação, sabe? Os militares falaram, a nossa comunicação não está legal, a gente não está conseguindo chegar, porque militar é muito engraçado, né? O militar é um cara que acha que sabe de tudo, porque eles realmente estudam bastante, mas eles acham que escrevem bem e que se expressam muito bem. E não é bem assim. Não, mas você veja a importância, né? Agora, voltando um pouco lá atrás, no começo da nossa entrevista, você veja a importância de toda a sua influência, de toda a sua referência militar na sua formação, que eu acho que gabaritou você a fazer o que você faz hoje, quer dizer, principalmente no que diz respeito à seriedade e à maneira de se comunicar. Eu tenho certeza que o militar tem uma maneira muito própria de se comunicar. Com certeza. Fora o seguinte, Marco, eu sabia postos, patentes, entendeu? Que é uma coisa que, por exemplo, tinha uma menina que trabalhava lá comigo que ela ficou 4 anos ali dentro e ela não aprendia aquilo ali, sabe? Porque não é um negócio assim tão simples, sabe? E tem as nuances, né? Por exemplo, um capitão de mar e guerra que corresponde a um coronel do exército, você não pode chamar esse cara de coronel, entendeu? Sabe, tem umas coisas assim que são detalhes. Um contra-almirante não é um almirante de esquadra, sabe? Tem muitos detalhes. Então, isso realmente... E eu ser parte de uma turma do Colégio Naval de 83, como eu te falei no início da nossa entrevista, que atualmente os que ainda estão na ativa são contra-almirantes. Poxa, é muito bacana. Eu pego o telefone, eu mando um WhatsApp, cara, estou precisando disso aqui. E eles abrem as portas para mim assim com um carinho e uma confiança, Marco, porque eles sabem que eu não estou ali para denegrir a imagem de ninguém nem falar mentiras. Ou para ser leviano, né? Você tem um propósito extremamente sério, profundo, profissional em tudo que você faz. Eu acho que não foi por acaso que te escolheram, não, viu? Não caiu do céu. Agora, Marcos, falando também um pouquinho para complementar, porque eu acho que você é um cara com tantas habilidades, tão bacana, e que você vê a tua simplicidade de sempre estar disposto a aprender as coisas. Sempre. Eu acho que isso é que é inspirador, né? É o que vai chegar de mensagem para as pessoas que estão vendo a tua entrevista, é a maneira como você se coloca diante da coisa. Olha, eu vou aprender. Se eu não sei, eu vou aprender. Eu acho isso fantástico. Como é que foi a tua entrada para esse universo de dublagem? Como é que foi? Porque, especialmente, eu tenho um carinho por isso, porque eu tenho uma filha maravilhosa que mora lá em São Paulo, que eu amo muito, beijo minha filha, que ela fez uma universidade de dublagem, que chama, né? Ela fez alguns trabalhos, ela gostou, e eu comentei com ela, que eu falei, olha, eu vou entrevistar um cara que foi dublador. Ai, pai, que legal! Então, assim, como é que foi você estar nesse universo de dublagem? Fui dublador? Não, Marco, eu sou. Você ainda é? Ainda sou. Na verdade, ontem mesmo eu dublei, eu faço o Victor Strand do Fear the Walking Dead, né, que é um spin-off do The Walking Dead. E a voz dele é a minha voz. Eu adoro fazer, Marco, porque
é uma coisa que me traz um pouquinho para perto do meu lado artístico, né? Então, eu comecei, na verdade, eu fiz um curso de dublagem na minha época de faculdade, eu fiz um curso no Rio de Janeiro, na URCA, mas não levei adiante, porque logo depois que eu me formei, eu vim para os Estados Unidos. E aqui eu comecei porque eu fiz um comercial da Motorola na época, e aí gostaram da minha voz e aí começaram a me chamar. E eu dei sorte, porque em 94 foi quando começaram a abrir os canais a cabo no Brasil. E aí todos os canais precisavam de voz. Então eu dublei para o Discovery Channel, para o Travel Channel, para o Discovery Health, para o Nickelodeon. Enfim, era assim, era muita coisa, eu não parava. Foi uma época maravilhosa para mim, que eu gosto muito de fazer isso. Eu adoro dublar. E faz até hoje, né? Que bacana. Faço até hoje. Eu parei uma época, na época que eu fui para Bloomberg, eu parei. E aí, depois que eu voltei para Miami, tinha uma coisa assim de apadrinhamento, sabe? As pessoas que estavam dominando, porque é um universo muito pequeno, né, Marco? Então, as pessoas que estavam dominando essa parte das dublagens aqui em Miami, elas estavam, tipo assim, colocando o primo, o amigo, o cara que tinha acabado de chegar do Brasil, que estava precisando de alguma coisa, colocar, você fala português. E aí as dublagens de Miami ganharam uma reputação muito ruim no Brasil. Tanto que, por algum tempo, se eu não me engano, eles não aceitavam dublagens feitas daqui de Miami no Brasil. E aí, quando eu soube que eu fui convidado pelo Michael Lee, um amigo daqui, que fez o anúncio da Motorola comigo lá atrás, ele me falou, olha, Mate, é o seguinte, é a Marta Raulin que está à frente da Universal Cinedia, né, que é o nome de um dos estúdios onde eu gravo. Vem, porque eu falei, pô, a Marta? Vou. Porque eu sabia que ela era uma pessoa séria, entendeu, Marco? Eu acho que isso aí que você falou é fundamental, essa coisa da credibilidade, da seriedade no seu trabalho, da humildade, você tem que ter isso. Então eu fui, fiz um teste e no mesmo dia do teste ela já me deu coisas para fazer. Ela falou, Marcos, eu nunca tinha feito isso na minha vida, de uma pessoa vir para um voice test e já fazer dublagem. Mas você... E aí, desde então, isso já se vão 7, 8 anos, talvez. E aí, assim, já dublei várias novelas mexicanas, colombianas, venezuelanas, essas que vão para o SBT normalmente, ou então vão para os países africanos, né? Uhum. Já gravei, assim, essa coisa de mãos para cima, você para lá, policial, isso aí, eu perdi as porras. Porque é o seguinte, o legal é você ter um personagem, né, Marco? Como eu tenho, por exemplo, do Victor Strand no Fear the Walking Dead, né? Mas, quando você está ali, os diretores sempre, dá para gravar aí um burburinho, um vozerio, um saúde, um parabéns, torcida no estádio, policial 3, homem de camisa vermelha. Que legal. Você vê, são coisas que a gente não imagina, né? Que informação bacana. A gente não imagina que tem um universo aí de coisas, até de detalhes, né, Marcos? Que bacana isso. Que bacana. Não, é muito legal. Eu gosto muito. E a Universal, como assim, é um volume... Ou era, né? Até antes da pandemia. Caiu muito. Mas era um volume grande, né? Tinha muita gente trabalhando, bem legal. E como tem um volume muito grande, você não tem aquele luxo de assistir a cena primeiro e depois colocar a voz, não. Era assistiu e pum, e fazer. Tanto que às vezes tem um R entre parênteses, que é reação. Aí você não sabe se o cara vai espirrar, se o cara vai fazer se o cara vai fazer... Você não sabe se ele vai rir. E às vezes, assim, quando você tem um personagem, você acaba entrando, você já sabe mais ou menos o que o cara vai fazer, né? Porque os atores têm aquelas muletas, né? O cara que fala ele dá aquela pigarreada antes. São cacos, né? Os cacos. Cacos. Exatamente. Agora, eu gosto de fazer vilão, viu, Marco? Negócio de fazer mocinho. Eu ia te perguntar isso, né? Qual a sua preferência aí? Então é vilão, você gosta de vilão?
Eu adoro vilão e vilão desses engraçados, sabe? Desses caras bem picaretas mesmo, que gostam de dar golpe e saem com várias mulheres. Eu gosto desses caras. Que bacana. Ué, é uma forma de você exercitar algo que você nunca foi na sua vida real, né? Oh! Oh! Não, Então, fora que tem uns bonitões ali, Marco. Oh, caramba, cara. Às vezes me dão uns galãs assim, eu falo, caramba, aí você tem que colocar uma voz um pouco mais impostada, né, pro cara, porque o cara, pô, esse cara mesmo que faz o ator, que faz o Victor Strand, é um cara bonitão, na minha opinião, né? Então, é bem interessante esse universo, eu acho que a sua filha deve investir, se ela gosta realmente disso, né, e se atualizar sempre, né, o que eles usam, Pro Tools, as ferramentas, os softwares que eles usam. Ela gosta e tem talento. Não é porque eu sou pai, não. Sou muito coruja, mas ela tem talento. Viu? Minha filha tem bastante talento. Marcos, olha, a gente já está com 1h05 aqui de entrevista. E, não, papo bom é assim. A gente tem que deixar fluir, porque é muita coisa gostosa. É isso que eu falei para você. É uma das coisas que mais me dá prazer nessa fase que nasceu dentro da pandemia, de eu criar esse canal, é exatamente isso, é cultivar, como se a gente estivesse cavando histórias bonitas, lembranças, memórias, e que compõem, né, o que a pessoa vai conhecer. Muita gente fala assim, poxa, eu já tinha ouvido falar dessa pessoa, mas eu não sabia, né, não conhecia essa pessoa. Então, é isso que eu acho mais gostoso, é ver que a pessoa está à vontade, é ver que a pessoa está relaxada, está falando com propriedade, com tranquilidade. Então, assim, eu espero que você também tenha gostado, tenha se sentido bem à vontade aqui nessa entrevista e te agradecer muito pelo teu tempo, pelo teu carinho, por tudo que você dividiu aqui com a gente. Eu espero que você possa realmente se espelhar em tudo aquilo que você conseguiu chegar até aqui para continuar trilhando essa caminhada de sucesso que você vem fazendo. Eu queria que você também deixasse alguma mensagem, eu sempre peço isso, porque tem muita gente que vê, que principalmente são jovens, que pensam assim, poxa, eu quero começar uma carreira de ator, ou eu quero começar uma carreira de jornalista, ou eu quero ser dublador, ou eu quero ser militar, seja lá o que for, que vão se espelhar na sua história, na sua experiência. Deixa uma mensagem para esse pessoal, Marcos. Marco, eu não gosto de achar que eu sou exemplo para ninguém, entendeu? Mas se a minha história puder contribuir de inspiração para alguém, isso já me deixa muito satisfeito, porque é uma história de batalha e de correr atrás. Então eu acho que se eu pudesse dar um toque, um conselho, vamos dizer assim, para alguém, seria uma palavra que hoje em dia está até na moda no Brasil, que é resiliência. Eu acho que você tem que investir, você tem que ter foco e nunca desistir. Tem que continuar martelando, martelando, porque uma hora, se você tiver resiliência e trabalhar, tiver integridade, for uma pessoa do bem, você vai acabar conseguindo o que você quer na sua vida. E ser uma pessoa boa, né? Eu gosto de uma frase que eu aprendi lá atrás, bem jovem, do Siddhartha Gautama, do Buda, que ele falava: sede como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Então, né, a imagem do machado tentando derrubar a árvore do sândalo e depois ele derruba, mas fica com o cheiro do sândalo no machado, eu acho isso lindo. E eu acho que a gente tem que ser assim na vida, Marco. Muito bem, que coisa linda, que coisa inspiradora. Olha, Marcos, é fantástico. Eu também me surpreendi bastante, porque apesar da gente ter conversado, ter falado, é uma experiência fantástica passar 1 hora com a pessoa, conversando, falando sobre a sua experiência, a sua vida. E a mim, como com certeza me impactou e me inspirou, tenho certeza que vai acontecer da mesma forma com as pessoas que vão ver essa entrevista. Então, queria te agradecer. Algum plano especial para o futuro que você queira divulgar
Ou, por exemplo, o site da revista, alguma coisa que você queira divulgar, ou algum plano mesmo. Agora é o momento, tá à vontade, faça o que você precisar. Vamos lá. Marco, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela forma como você conduziu essa entrevista. Você arrancou umas coisas de mim assim que eu nunca tinha falado assim antes. Depois que eu falei, caramba, falei. Mas tudo bem, não tenho nada a esconder, não. Então, muitíssimo obrigado, tá? Você me fez também recordar de muita coisa que eu não me lembrava há muito tempo, essa bronca que a Fernanda Montenegro me deu, que foi uma lição pelo resto da minha vida. E se você me permitir, então, eu vou divulgar o meu livro. Por favor, o livro que eu escrevi com o coronel Fernando Montenegro, que é o Comando Verde, que está à disposição, disponível na Amazon para você baixar. Infelizmente, não existe mais a cópia assim. E tem em português, Comando Verde, em espanhol, Comando Verde também, e tem em inglês, se alguém se interessar, chama-se Operation Archangel, em inglês. E que bacana, história... é um romance, o que é? É um romance, Marco, é um romance, mas é um romance que tem 90% do conteúdo é verdadeiro. Uau, esse meu agora amigo, eu estou interessadíssimo em ver. Esse meu amigo, o Coronel Fernando Montenegro, que é o meu amigo de leitura lá da infância, ele foi um dos comandantes da Operação Arcanjo de pacificação dos complexos da Penha e do Alemão. E ele ficou embrenhado nesses complexos durante 6 meses, quase sem ir para casa. E nesse período ele foi gravando mesmo, com imagens. Ele saía com o capacete com uma câmerazinha, quando ele saía em missão dentro dos complexos, e anotando e gravando coisas. E quando ele saiu, ele entrou em contato comigo e falou: Marcos, vamos escrever um livro. Eu falei: não, cara, que escrever livro? Nunca escrevi um livro na minha vida. Enfim, acabou que nós escrevemos o livro a 4 mãos. Gostaria muito, ainda tenho essa sensação de que esse livro vai virar ou uma minissérie, que é o meu sonho, ou então um filme, que também não deixa de ser um sonho. Claro. Porque, Marco, se você ler, você vai ver. Eu escrevi o livro porque eu adoro séries. Então, eu escrevi mais ou menos assim, cada capítulo do livro seria um capítulo de uma série. Uau. E é a história de um cara, de um tenente do Exército Brasileiro, que acaba, por embrenhos aí da vida, tendo que ir para a favela, para os complexos, participar da operação. Ele salva um amigo dele, jornalista, que foi fazer matéria. Essa história é inspirada na história do Tim Lopes. Aliás, o assassino dele acaba de aparecer morto, né, numa prisão da Polícia Federal, o Elias Maluco. Apareceu o Elias Maluco? Está morto. E, enfim... E foi uma história baseada no Tim Lopes que eu usei para criar esse personagem, que é o personagem do Elinho, é o nome de um amigão meu de infância também, e ele vai fazer essa matéria na favela e acaba sendo preso pelos traficantes, e o tenente Maurício Gavião, ele convoca amigos para entrar na favela para recuperar, né, tirar o Elinho do cativeiro. Eu já estou quase comprando o livro aqui na Amazon agora. Mas nessa ida, só para finalizar rapidinho, claro. Ele acontece uma coisa que muda a vida dele. Ele conhece a líder do tráfico no complexo do Alemão, que é uma mulher. Que foi uma coisa que eu usei, Marco, antes, que eu escrevi esse livro em 2013. A gente lançou em 2014, um pouco antes da Copa do Mundo. Só que ninguém falava. Hoje em dia é até mais comum de falar de mulher que é líder do tráfico. Na época, não. Então, foi um negócio assim bem bacana. E ela é americana. E você tem que ler o livro para entender como é que ela é americana, como é que ela chegou a ser líder do tráfico e como eles se apaixonaram e como ele passa o livro inteiro tentando encontrar com ela de novo, a Deborah Ann. Essa é a história do livro. E aí tem todos os detalhes ali da operação que o Fernando que me passou, que é uma coisa que muito pouca gente tem. Se você não conhece o dia a dia de uma favela, se você tem interesse em como funciona uma operação militar, lê o livro que está tudo ali. Então você não precisa
necessariamente gostar de romance, nem necessariamente querer ler uma coisa de uma história militar. Você tem coisas ali para todos os gostos. Rapaz, olha, eu não tenho dúvida de que isso vai virar uma minissérie, sim. E vamos, então, nos adiantar, né, gente, e ler o Comando Verde para que a gente possa estar preparado para o sucesso que vai vir aí. Olha, Marcos, parabéns, que Obrigado, fantástico. querido. Eu acho que a entrevista veio num crescente, assim, que ganhou agora um peso fabuloso. Encerramos com chave de ouro. Parabéns. Eu estou muito orgulhoso de poder ter conversado com você e ter entrado um pouquinho no seu universo particular e pessoal. E obrigado pela confiança, mais uma vez pelo tempo, pelo carinho. E o meu canal está à sua disposição. Se você, inclusive, algum dia quiser fazer um lançamento desse livro aqui em Portugal, me procure, porque eu conheço pessoas que realmente fazem acontecer. Já lançamos alguns livros aqui, da Maria Alice Medina, que você deve ter ouvido falar, que ela é uma grande... para além de ter ajudado a criar o Rock in Rio, né, o maior festival do mundo de música, ela também escreveu um livro sobre o caminho de Santiago de Compostela, que ela já fez 13 vezes. Então, é uma mulher que tem um conteúdo. E livro da Tânia Trevisan, que lançou comigo também o livro dela lá na Casa Pau Brasil. Então, assim, quando você quiser trazer para cá e fazer um lançamento europeu, conte comigo. Tá bom, querido. Muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez, Marcos. Obrigado você. Tudo de bom.